o verdadeiro significado sobre a Páscoa na Bíblia. Meus irmãos, nos tempos de hoje, nós sabemos que a forma que a Páscoa é comemorada, ela não tem de forma nenhuma a origem da Bíblia. Nos tempos de hoje, muitas pessoas comemoram a Páscoa compartilhando com a compra de ovos, de chocolate e outros tipos de comemorações, que não têm nenhum significado com o verdadeiro dia da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa, ela simboliza a crucificação de Jesus Cristo, a morte de Jesus para nos libertar dos nossos pecados da escravidão em qual nós vivemos em dias sombrios. Mas a humanidade tem feito de tudo para fazer com que as pessoas esqueçam o que realmente significa a Páscoa. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos esclarecer para você qual é realmente o significado da Páscoa. Mas antes mesmo de eu trazer esse esclarecimento para você, eu já convido você a se inscrever neste canal, deixar o seu like neste vídeo e ao final do vídeo deixar a palavra amém nos comentários, pois a palavra amém significa que você recebe a mensagem. A Bíblia nos mostra que a Páscoa já acontecia antes mesmo da vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra Páscoa originou-se do termo hebraico Pesach, o que significa passagem. Assim, a Páscoa simboliza a passagem da morte para a vida. Representa a libertação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os que nele crê. No livro de João, capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Já nos tempos de hoje, meu irmão, a comemoração da Páscoa é da seguinte forma: ovos, chocolate e convívio em família. Todas essas coisas se tornaram parte da celebração da Páscoa, mas elas não explicam o seu verdadeiro significado. A Bíblia nos dá a resposta esclarecendo como surgiu a festa da Páscoa e a razão de a celebrarmos todos os anos. Meus irmãos, nós temos que entender que a Páscoa é uma comemoração que relembra a libertação da escravidão. Essa celebração teve origem no evento antigo do Velho Testamento, mas apontava para o seu verdadeiro significado, o significado mais completo, que é a obra salvadora de Jesus Cristo, ou seja, a morte de Jesus Cristo. A origem da Páscoa. No Velho Testamento, a Bíblia vai falar de onde começou a Páscoa. Tudo começou há muito tempo no Egito. Nessa noite, a tensão era alta. Os israelitas esperavam ansiosamente em casa pelo grande momento. Então, à meia-noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desesperos, e a ordem chegou. Estava na hora de partir. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido os libertar. Então, enviou pragas devastadoras sobre o Egito e fez grandes milagres. Mas o faraó não libertou o povo, por isso Deus decidiu enviar uma última praga, mais terrível que todas. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa do Egito seria morto. Mas para os israelitas, seria uma noite de livramento. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz: E assim que vocês se alimentarem, estejam prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, porque é a Páscoa do Senhor. Para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou o seu sangue à volta da porta da casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas, sem matar nenhum dos seus filhos. Os israelitas assaram os cordeiros sacrificados e fizeram pães sem fermento, porque não tinham tempo para fazer pão levedado. Todos comeram com pressa, com tudo preparado para partir. Deus tinha avisado que precisava estar pronto. Ainda nessa noite, eles seriam livres das mãos de Faraó. O filho do Faraó também morreu naquela noite. Então, ele permitiu que os israelitas fossem embora. Eles saíram do Egito vitoriosos, sem uma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para o Egito, mas de salvação para o povo de Deus. Para lembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem, porque o anjo da morte passou pelas casas do Egito naquela noite. Meus irmãos, nesta passagem,
nós observamos o quanto Deus amava o povo de Israel, pois a Bíblia diz que a 10ª praga foi um espírito da morte que veio para destruir os filhos mais velhos de cada casa do Egito. Mas a Bíblia diz que na casa de cada israelita havia a unção com o sangue do cordeiro. Por isso o espírito da morte não atingiu nenhum dos filhos dos israelitas, mas atingiu o filho de Faraó, que por atingir o filho de Faraó com o espírito da morte, o próprio Faraó se entristeceu-se e libertou o povo de Israel para prosseguirem o seu destino. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz assim: pela fé celebrou a paz, que fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Durante muito tempo, a tradição da festa da Páscoa continuava viva para relembrar a libertação de Israel do Egito. A festa da Páscoa deveria ser memorial para o povo judeu, relembrando da salvação magnífica concedida pelo Senhor, mas muito mais que escravidão exterior. A Bíblia plantava para outra terrível prisão, os pecados que afastavam as pessoas de Deus. Por isso, todos os anos, cada família deveria se apresentar diante do sacerdote e oferecer sacrifícios a Deus para perdão dos seus pecados. Já no Novo Testamento, a Páscoa foi ressignificado ao longo da história da Bíblia, das marcas de sangue nas portas para os rituais de sacrifício. No tempo agora, a Páscoa tem sido o significado completo, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Já no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que não será mais necessário sacrifícios anuais de animais, pois o Filho de Deus cumpriu tudo de uma vez por todas. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Foi durante a celebração da festa da Páscoa que mais tarde Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício pelos pecados de todos. Aqueles que acreditam nas suas palavras podem receber o perdão que ele concede graciosamente. Muitos profetas no Antigo Testamento anunciaram a chegada do Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa passagem está escrita no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos mostra que Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas, meus irmãos, nós temos um escape que se chama Jesus Cristo. Se cremos nele e obedecermos a palavra do Senhor, certamente nós seremos salvos. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar suas famílias. Deus sacrificou o seu próprio filho para nos salvar. Durante a festa da Páscoa judaica, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora, quem crê em Jesus como seu Salvador está livre da condenação. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama, protegendo do castigo eterno, libertando da escravidão do pecado e dando uma vida nova. Agora, todos nós podemos fazer parte do povo de Deus e viver em liberdade. É por isso que continuamos a celebrar a paz, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a Páscoa do pecado, o perdão e do castigo, e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação conquistada por Jesus Cristo. Que essa orientação de Deus, meu irmão, possa ficar guardada dentro do seu coração, e a partir de hoje, você toma o verdadeiro conhecimento do que realmente significa a Páscoa. Meu irmão, se você gostou desse vídeo, eu peço para você que não se esqueça de deixar a palavra amém nos comentários deste vídeo, pois a palavra amém significa que você recebe esta mensagem de Deus. E também não se esqueça de se inscrever neste canal e deixar o seu like neste vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, se você ainda não recebeu um esclarecimento total sobre a palavra de Deus, eu quero pedir para você, inscreva-se neste canal para receber as mensagens diárias. E também pegue a sua Bíblia e leia a palavra de Deus todos os dias e às madrugadas, porque certamente você conhecerá a verdade e a verdade ela te libertará. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.